Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga e, pelo jeito, eu só vou falar mais pro finalzinho do episódio. Ai, que tristeza. Episódio de hoje, continuidade do nosso trabalho aqui de leitura detalhada de O Conde de Monte Cristo. E temos o quê? Episódio 7. Capítulos 19, 20 e 21. E a gente vai finalizar a parte 1 do livro. Olha que delícia. No capítulo 19, temos a terceira crise. Para quem já vem acompanhando essa leitura detalhada e já leu O Conde de Monte Cristo ou está fazendo a leitura com a gente, o Abade Faria teve 2 crises graves de epilepsia. E ele disse que a terceira seria a última. Caso grave, não é mesmo? Pois é. Antes dessa crise, já anunciada no título do capítulo, há ali uma certa descrição de como passaram Dantes e o Abade Faria, a amizade dos dois, o que ia se consolidando na mente do Abade Faria a respeito do que o Dantes poderia fazer com aquele dinheiro. Ele podia fazer tanto bem. Na mente de Dantes só vinha uma coisa: Revenge. Exatamente. Além disso, o Abade Faria contava com conhecimento do Dantes sobre a localização da ilha de Monte Cristo. Porque sim, o Dantes já conhecia essa ilha. Ele já havia passado por ela, inclusive, nos capítulos antes. Nós mencionamos, e está lá no texto, que o Dantes quase duelou com o Danglars na ilha de Monte Cristo. Então, já é uma ilha muito conhecida nossa. E aí aconteceu uma harmonização facial do Danglars ali, pelo jeito, né? Ou do Dantes, né? A gente não sabe. E sim, a essa altura. Hoje em dia a gente já não sabe. O que é interessante de observar nesse capítulo são as belíssimas falas de um para com o outro. Tanto o Dantes tem muita admiração e demonstra essa admiração pelo Abade Faria, e o Abade Faria também fala com muito carinho para o Dantes. Num desses momentos, lá na página 219, na edição que nós estamos lendo, o Dantes, ele expressa todo o carinho que ele sente por aquele que virou amigo dele, que virou aquele amigo querido e o consolo na prisão. Ele diz assim: "Meu verdadeiro tesouro, acredite, meu amigo, não é o que me esperava sob as escuras rochas de Monte Cristo. É, a despeito dos nossos carcereiros, a sua presença, o nosso convívio de 5 ou 6 horas por dia. São esses raios de inteligência que o Senhor pôs em meu cérebro, essas línguas que plantou na minha memória e que ali crescem com todas as suas ramificações filológicas. Essas ciências diversas que tornou tão fáceis para mim pela profundidade do conhecimento que tem delas e pela nitidez dos princípios a que as reduziu. Eis o meu tesouro, amigo. Eis em que o Senhor me fez rico e feliz. Crê em mim e console-se. Isso é mais valioso para mim que toneladas de ouro e caixas de diamantes, as quais, ainda por cima, são problemáticas. Como essas nuvens que vemos flutuar pela manhã sobre o mar, que tomamos por terras firmes, mas se evaporam, volatilizam e somem à medida que nos aproximamos. Tê-lo perto de mim o máximo de tempo possível, escutar sua voz eloquente ornando o meu espírito, dando nova têmpera à minha alma, fazendo-me por inteiro capaz de grandes e terríveis coisas se um dia eu for livre, expandindo o meu ser de modo que o desespero ao qual eu estava prestes a me abandonar, quando o conheci, não encontre mais lugar. Eis a minha fortuna. Esta não é nada quimérica. Graças ao Senhor, ela é bastante concreta. E todos os soberanos da terra, mesmo os César Borgia, não conseguiriam me roubá-la." Aí a gente fecha o episódio, acabou porque, sinceramente, esse texto, credo, mentira. E com essa declaração, o Abade Faria ouve aquilo muito agradecido, muito feliz de ver que tipo de amigo a prisão reservou para ele. Ele está paralítico do braço direito e da perna esquerda, portanto sabe que não vai poder mais pensar em fugir, nada disso. Fora que tem o carcereiro que acha que ele nunca pensou em fugir, né? Tem esse dado aí pra gente lembrar e rir um pouquinho. Servidor público acomodado, né? Acha que nada vai acontecer no setor dele ali. Mas ele preserva essa esperança muito forte de que o Dantes, sim, vai conseguir fugir.
Então ele faz o Dantes decorar as instruções das coordenadas para chegar ao tal tesouro na ilha de Monte Cristo, e destrói. Lembremos, o tesouro está no ângulo mais afastado da segunda abertura da ilha. Então tem aí uma característica bem interessante para a gente acompanhar. Inclusive essa ilha ela é visitável hoje em dia, tá? Só para quem vai procurar aí, porque a gente está recebendo algumas mensagens, aliás várias, de pessoas dizendo que estão indo realmente no Google para procurar os lugares mencionados na obra. E é interessantíssimo. Enfim. E dá para visitar o castelo de If também. Tem uma cela temática que seria a cela de Edmond Dantes. Exatamente. Na prisão de If. Tão importante é essa obra. O Faria, aí isso lá na página 220, além dos conhecimentos morais, ensinou ao seu jovem companheiro o ofício paciente e sublime do prisioneiro, que a partir do nada sabe fazer tudo. Que é uma enciclopédia, esse homem, né? Então, mais um trechinho. Sob essa serenidade artificial, talvez medrassem no coração do rapaz e no do velho impulsos reprimidos, suspiros abafados, que surgiam quando Faria ficava sozinho, quando Edmond voltava para sua cela. Ou seja, nesse capítulo a gente acompanha muito desse carinho de um para com o outro, dessa insistência do Faria de que para que o rapaz lembrasse de tudo, guardasse bem na memória a informação. Ele destruiu aquele papelzinho lá, que era o indicativo o mapinha lá do tesouro. Só que havia sempre aquele medo, porque a qualquer momento poderia dar finalmente a terceira crise. E o Faria sabia que ele não ia passar daquela crise. Ele já sentia isso. O Dantes ficava naquela, né? Talvez dê certo, talvez não dê. Até que finalmente chega a terceira crise. Mas como o próprio Abade Faria instruiu o Edmond Dantes da outra vez, essa crise ela chega e ela se manifesta por um tempinho, assim, são alguns minutos. O rapaz diz que vai fazer o que ele fez da outra vez, vai lá colocar a gotinha na boca do Abade Faria para que ele volte da crise e tudo mais. Mas mesmo assim o Abade Faria sabe, e como a gente também já imagina lendo o capítulo, já sabe o que vai acontecer. E aí o Abade Faria diz o seguinte: agora, amigo, único consolo da minha vida miserável, o Senhor que o céu me deu um pouco tarde, mas enfim me deu, presente inestimável e pelo qual agradeço. No momento em que me separo do Senhor, para sempre, desejo-lhe toda a felicidade e prosperidade que merece. Meu filho, eu o abençoo. A gente já havia comentado dessa relação de paternidade. Bem brevemente, a gente havia falado disso num outro episódio. E é essa relação que o Abade Faria sela com essa fala dele, porque ele logo em seguida entra em crise mesmo e não volta mais. O Edmond Dantes tenta ministrar lá a beberagem para colocar na boca do Abade Faria e tudo mais, mas não consegue. E é muito interessante essa descrição de que enquanto o Dantes espera, o Abade Faria está de olho aberto. E ele não consegue de jeito nenhum fechar mais esses olhos. Então, assim, gente, é angustiante. É angustiante ler isso. Mas nos dá a conclusão desse personagem que é pro Dantes importantíssimo. Ele é fundamental para a obra. Ele é fundamental não só por causa do tesouro. E é nesse sentido que o Dantes acompanha os últimos minutos do Abade Faria. Ele acompanha esses momentos finais, e são momentos finais que demoram muito. Ele rapidamente volta para o túnel construído pelos dois ali, para um acessar a cela do outro, porque tá chegando gente, né? Então, ele sabe que em determinado horário chega o carcereiro para... Tem a ronda, né? Tem a ronda e tem a entrega também da própria alimentação. E daí o Dantes sabe disso. Então, ele vai lá para a cela dele, depois ele vai para pertinho ali, fica encaixado, digamos assim, no túnel e vai ouvindo tudo o que acontece. Então, vai ouvindo as gracinhas dos carcereiros, ouve eles chamarem o diretor, o médico. Imagina, muito tempo e a coisa acontecendo assim, e ele ali naquele túnel ouvindo tudo. Tem a verificação médica da morte do Abade Faria, que é a ferro quente. Pois é, isso tudo já é no capítulo 20.
que é o cemitério do Castelo de If. Eu já me atravessei aqui. Não, é importante porque isso tudo acontece entre um capítulo e outro. Num capítulo, ele tá ali dentro do túnel, né? Termina mais ou menos ele saindo do túnel. E o capítulo 20 já inicia com ele dentro da cela do Abade Faria novamente. E as últimas palavras do Abade Faria valem para nós, valem para você, ouvinte da Rádio Caractere. Não se esqueça de Monte Cristo. Exatamente, isso é importante. E é por isso que também a gente está mencionando e batendo tanto nessa tecla da importância desse personagem. Ele vai acompanhar as palavras dele, os ensinamentos dele, o exemplo dele, vão acompanhar Edmond Dantes na sua jornada. E aí, quando Edmond Dantes sai do túnel, ele vê o Abade Faria em um saco sobre a própria cama. O que para você, que de repente gosta de história naval, já dá um indício do que vai acontecer. É um indício suave, não é simplesmente um paninho por cima, uma mortalha solta, é um saco. Não, é uma lona, inclusive, isso é mencionado no capítulo, é uma lona pesada. O próprio carcereiro deixa entender que, pelo caráter do prisioneiro, a quem eles demonstram um certo carinho, um carinho meio debochado, digamos assim, mas por causa do prisioneiro ele vai procurar uma lona um pouco melhorzinha para fazer o sepultamento. A mortalha é o próprio sepultamento, se a gente pensa bem, e numa ilha, imaginemos, né, a importância da mortalha. E aí, neste capítulo do cemitério do Castelo de If, em que o nosso protagonista tem certeza de que será enterrado, que ele fica sabendo que o mar é o cemitério do Castelo de If. E, nesse momento, a gente passa para o capítulo 21, cujo título é A Ilha de Tibulém. Esse capítulo marca o fim da parte 1 do livro e é aquele momento de aventura que o Dumas sabe fazer muito bem e a gente fica ali esperando por esse momento na história. A gente passou agora tanto tempo falando de história, falando de comportamento, falando de emoção, não sei o quê. Nesse momento é só correria, loucura. Acontece a doideira. Tudo pode acontecer nesse capítulo. Tudo pode dar errado. Porque o Dantes tem certeza que ele vai ser enterrado, só que não. Ele não vai ser enterrado. E daí ele descobre isso da pior maneira possível. Ou seja, já dentro do saco do Abade Faria, ele colocou o próprio Abade Faria na sua cama, lá na sua cela, deitadinho lá. Entrou no saco do que seria a mortalha do Abade Faria, costurou por dentro, levou uma faquinha junto, o que ajuda muito. Sempre leve uma faquinha junto em momentos complicados. Bom marinheiro, ele sabia que tinha que levar uma faquinha junto. Porque ele queria o quê? Ele queria atravessar a terra com aquela faquinha, claro. Só que ele foi o quê? Jogado no mar. Com a seguinte gracinha. A gente tem que jogar esse direito, porque o último levamos bronca porque caiu nas pedras. Olha que coisa maravilhosa de você ouvir no momento que você está sendo jogado no mar. Outra coisa também, ele teve, né, um peso amarrado aos seus pés para que o mar, né, para que não ficasse boiando ali, para que fosse para o fundo do mar. O que causou um estranhamento tremendo para os carcereiros que foram levar o corpo, a princípio do Abade Farias, né, mas que não era, que o corpo gritou ao cair na água gelada. Lembremos, faz 14 anos da prisão. Então, é um período frio na França, né? Então, a água está gelada. E a gente imagina um marinheiro pelado dentro de um saco, atravessando o mar frio. Aí ele berra. Neste berro, os dois carcereiros percebem que alguma coisa está errada e ficam olhando para o mar. Mas aí, quem leu essa parte vai lembrar, está muito escuro. E estando escuro, não dá para ver nada. Quem se aproveita disso? O próprio Dantes. Ele corta ali com a sua faquinha maravilhosa. Sempre leve a sua faquinha. Pois é. A sua faquinha, ele corta a mortalha, sai dali e vai nadar. Ele conhece a região. Lembremos, ele é um marinheiro que trabalhou muito tempo pela região. Ele era de Marsella. Conhecia cada biboca. Conhecia os lugares e ele resolve não ir para 3 ilhas muito próximas que eram habitadas. Ele resolve ir para Tibulém. E é essa ilha que é tão importante para a história, e por isso o título do capítulo. Lá está à noite nosso Dantes na água, pensando, olha só, as ilhas mais próximas. E daí você, ouvinte da Rádio Caractere, curioso, você vai abrir o Google Maps também, vai lá colocar
Castelo de If. E vai ver as rotas. Vai ver Veja as rotas. Tem 2 ilhas bem grandes do lado de If, que são Ratonô e Pomeg, habitadas já desde aquela época. Ilha de Dome também. Talvez uma criança francesa passou a soluçar agora com a minha pronúncia. Pode ser. Aí ele pensa, olha, um pouquinho mais longe tem a ilha de Tiboulen, tem a ilha de Lemaire, que ficam a mais ou menos 1 légua do castelo de If. Ele... Nossa, assim, esse Lemaire com tanto R pronunciado é incrível. É difícil. Aí ele começa a se bater um pouco, começa a calcular, falou, será que eu consigo nadar? Será que eu não consigo nadar? Ele enxerga o farol de Planier. É do outro lado. Longe, mas ele vê o farol à noite e, ok, ele sabe a localização mais ou menos dele, a partir do castelo de If, tem a localização do farol, a partir daí ele sabe se orientar. Então ele planeja passar um pouco à direita da ilha de Tiboulen e chegar a Lemaire. De novo, puxa aqui o nosso lindo, querido Google Maps e a gente começa a medir distância. Em linha reta, da muralha de If até a praia da ilha de Ratonô, que é aquela mais próxima, são aí uns 400, 450 metros. A Ratonô é essa habitada que ele não quer chegar para não ser preso. Então, assim, 400 metros. Para um marinheiro, ok, nadar 400 metros. Ele tá sossegado. Eu me afogaria, sei lá, em 30, 40, vai. Com muita boa vontade, instinto de sobrevivência. Nadaria uns 80 metros e ia pro fundo igual uma pedra. Eu teria morrido na mortalha, mas tudo bem. De outra muralha de If, e aqui eu tô pegando sempre o ponto mais próximo de If para medir a distância para qualquer lugar, mas de If até Pomeg dá 1 quilômetro. De If até Daume ou Dome, sei lá, a pronúncia desse lugar, dá 1 quilômetro e 300 metros e já começa a ficar muito longe. Só que todas essas, como dito, eram habitadas, então foram descartadas pelo Dantes. Quando ele faz essa triangulação, ele entende que ele tem que nadar por aquela grande estrada marítima por onde passam todos os navios que saem de Marsella em direção à Itália, ele consegue se organizar. Entre as ilhas de Tiboulen e Lemaire, ele escolhe fazer esse desvio da primeira e alcançar a segunda, porque a segunda é maior, ela tem um pouco mais de condição de abrigo pelo próprio tamanho. Só que no progresso, na natação dele, ele acaba batendo em Tiboulen mesmo. O problema pra gente aqui é essa 1 légua de If, que a gente não sabe exatamente o que é 1 légua, a gente sabe mais ou menos 1 quilômetro, né? Mas 1 légua, para nós, seres de terra firme, acostumados a quilômetros, tudo é muito tranquilo, mas 1 légua marítima são mais ou menos 5,5 km. Se a gente puxar pelo Google Maps, dá quase 7,5 de If até Tiboulen. Então, assim, independente de mais 2 km, menos 2 km, o efeito psicológico que o Dumas quis colocar aqui se aplica perfeitamente. Ele coloca o medo como o impulsionador desse nadador, exatamente, desse super nadador Dantes aí. Então, imagina, assim, tava sem comer, fraco, 14 anos preso. 14 anos sem se exercitar direito, apesar dos esforços que fazia para se manter em forma, porque o Abade fazia ele fazer, né, ele fazia exercício. Comentemos isso, estar em forma. 7,5 km a pé, para mim, já tá meio complicado. Está em forma em que sentido, né? Em forma de quê? Pode ser de bujãozinho. Então, nesse caso, provavelmente era de palitinho. 7 km é longe para burro a pé, quanto mais nadando. Assim, só para referência, essa distância é quase o dobro da distância que o pessoal que compete no Ironman tem que fazer em natação. O Ironman são 3,9 quilômetros. A gente aceita porque é Dumas contando, porque senão a gente não aceita. Bota o ferrado do Dantes, assim, tu vai nadar 5,5, tu vai nadar 7. Assim. Tem um trechinho no capítulo dizendo que o medo faz com que o medo, o pavor, é tudo muito psicológico nessa atividade, nesse Dantes nadando. Se a gente olha no mapa, a gente fica pensando o tempo inteiro, cara, a praia tá do lado, entende? Nada pra praia infeliz, em vez de afogar. Só que a gente sabe, ele não pode ser achado por franceses, porque ele automaticamente vai ser mandado de novo para If. E como estava trajado, ele ia ser reconhecido facilmente. Então assim, a praia não é uma opção. A única opção seria nadar 2 Ironman para chegar
Na maldita ilha de Tibulém. E é nessa ilha de Tibulém que ele percebe uma pequena embarcação que está passando por uma dificuldade ali e acaba naufragando. Todo mundo morre naquela embarcação. E é possível perceber uma rapidez na narração dessas atividades, porque deve ser muito rápido mesmo. Ele está nadando, não tem muito tempo para fazer muita coisa, senão ele desce, né? Senão morre. E ele vê ali um barrete frígio, que é aquela toquinha, digamos assim. Toquinha revolucionária. A toquinha revolucionária, marcando novamente um ato revolucionário de liberdade, de luta por liberdade. Lembremos lá da Revolução Francesa, do senhor Edmond Dantes, que renasce, não é mesmo? A gente já vai falar a respeito da questão política que estava acontecendo na França, né? O período Bourbon ali. Tem tudo uma questão importante. Tem uma questão simbólica muito forte. Simbólica, exatamente. E ele vê o barrete frígio, vê mais uma embarcação vindo, que era uma tartana, uma embarcação genovesa. Linda, procura imagens. Ele sabe por onde essa tartana vai passar, porque havia um certo conhecimento de marinheiro mesmo, por onde aquele tipo de embarcação passava, e para ir para a Itália. E essa embarcação vai chegando pertinho e ele pega o barrete frígio, quase se afoga, claro, até que é salvo pelos cabelos. Literalmente, porque alguém o puxa pelos cabelos e salva a vida de Edmond Dantes. Ao ser salvo, alguém dá rum para ele, porque rum levanta até defunto, não é mesmo? Aquece. Dão uma cobertinha lá, um pão. Ele conta lá a lorota de que é um sobrevivente daquela embarcação que se espatifou nas pedras de Tibulém. Todo mundo acredita, ou mais ou menos. O capitão ali não cai muito nesse papo, mas ele também não liga, né? Pois é, e a gente vai saber no próximo capítulo por que ele não liga. De qualquer modo, o Edmond Dantes está nu. Pelado, sem roupa. Sem roupa, pois é. Está sem se barbear e cabeludo. Inclusive, é um dos assuntos que puxam com ele. Tá, mas peraí, essa condição humana aí, essa situação. Aí ele vem com um papinho, eu fiz uma promessa. Novamente, aquele olhar de crendo, descrendo, do capitão. E daí... O dia amanhece. O dia vai amanhecendo. E o Dantes, ele, assim, é o herói da nossa história. É o herói da história do Dumas. Ele tem que fazer algo impressionante. O que ele faz? Ele mostra como sair de determinada curva para não bater nas pedras. E aí todo mundo fica, uau! Uau, quem é esse homem? E, claro, o capitão percebe a destreza do moço com a embarcação. E, quer saber? Vem comigo, vamos para Livorno. Até uma cena curiosa que a guarda do castelo de If dispara um canhão de alerta. Essa parte é muito importante. Porque esse disparo de canhão não é para acertar ninguém, mas é para avisar todas as guarnições de terra, de praia, alguém fugiu. Por isso que ele não vai para aquelas ilhas já habitadas, e porque nem ele praia normal, porque ele seria preso imediatamente. E nesse momento, a tripulação aí dessa embarcação escuta o disparo. Alguém assim, nossa, o que é isso? E o Dantes seco, né? Alguém fugiu do castelo de If. Pleno, blasé, aquele olhar tranquilo que ele aprendeu em interpretação de teatro francês. Escola de teatro Abade Faria. Exatamente. Alguém fugiu. Pois é. Poxa, que pena. Aquele olharzinho desconfiado do capitão é bem descrito pelo Dumas. E Dantes toma o rumo de Livorno, ou Livorno, não sei, como é que falam os curitibanos? Vocês estão percebendo a pegação no pé aqui, né? Você está na minha terra, eu posso. Justo. Junto com aquela embarcação. A princípio, já com a sua roupinha, ganhou ali uma roupinha de presente, ganhou mais um alimento. E outra cena como quem não quer nada, né? O Dantes perguntando para os outros marinheiros, mas só assim de curiosidade, que dia é hoje? Exatamente, ele pergunta para um marinheiro que estava do lado dele, assim, que dia que é hoje? Que eu tô, tentando salvar minha vida, não lembro. E aí, o marinheiro diz, né? Hoje é dia 28. De 28? 28 de fevereiro. Tá. Mas de que ano? Aí fica aquela situação. Quase puxam o freio de mão do barco, né? Que não tem freio de mão. Assim, como assim? Que ano? Que ano, maluco? Novamente, com aquela cara de pau que o personagem vai adotar
A partir de então, conhecer o Abade Faria, ele tentou fazer alguma coisa pra ser bom moço. Agora não, agora ele vai ser cara de pau mesmo. Já contando os spoilers pra vocês. Ele pergunta, não, eu tô... sabe como é que é? Naufragou, perdi tudo. Tô meio zoado. Não bem com essas palavras, porque o termo zoado não existia neste tempo. Mas aí ele pergunta que náufrago do Rio de Janeiro. E o marinheiro, pacientemente, estranhamente, com uma pulga atrás da orelha e o pés para trás, responde 1829. E o que está acontecendo em 28 de fevereiro de 1829, além de fazer 14 anos que o moço foi preso? O que você, ouvinte da Rádio Caractere, precisa saber é que nosso Edmond Dantes não fazia ideia nesse momento. Porque ele não recebia jornalzinho. Tava sem Twitter. Não tinha hebdomadaire. Não tinha o quê? Um hebdomadaire meio carioca. Mas não tinha um jornal. Não obrigado. Tinha jornal. Enquanto tava na cadeia, aconteceram algumas coisinhas interessantes na França. No mundo também, mas pro Dantes interessa a França. O mundo que... E pro Dumas também interessa a França. Exatamente. E pra gente aqui, nesse caso, interessa também a França. Em 1820, Paris passou a ter iluminação artificial a gás. Em 21, Napoleão Bonaparte morre na ilha de Santa Helena. Os hieróglifos foram finalmente decifrados. A tradução deles foi publicada em 1822 pelo Champollion e por mais uma pessoa que ninguém liga, também não me importa, a partir de estudos historicamente também ninguém se importa. Não. A partir de estudos feitos com a pedra de Roseta, que tinha sido encontrada em 1799 por militares franceses. Aí vem um movimento assim, nossa, mas os franceses roubaram a pedra de Roseta do Egito, levaram para a Europa. Assim, a pedra estava no muro, ninguém ligava pro troço. Assim, eles foram reformar uma fortaleza e encontraram um troço cheio de escritinho lá. Agora o momento glênio defensor de Napoleão Bonaparte. E fã. Em 1823 aconteceu uma intervenção militar francesa na Espanha por uma tropa chamada de Os 100 Mil Filhos de São Luís, episódio histórico maravilhoso, que restaurou o absolutismo na Espanha. Mas a grande mudança para o Dantes é que em 1829 o rei Luís XVIII não era mais rei. Ele reinou em um regime de monarquia parlamentar, com poderes bem menores do que os absolutistas de antes da Revolução, e ele não gostava muito disso, tanto que ele fez algumas reformas pró-absolutismo e para aumentar o próprio poder. Ele também foi o último rei francês a morrer ainda no poder. Os reis seguintes abdicaram ou foram depostos. Falando em morte, o Luís XVIII não teve filhos, então quando ele bateu as botinhas dele em 1824, o trono passou para o irmão mais novo dele, o Carlos X. O negócio é que o Carlinhos, ainda jovem, estava na linha de sucessão, mas era muito difícil que o trono fosse efetivamente para ele, já que, teoricamente, a qualquer momento o rei podia ter um filho, podia reconhecer alguém, adotar alguém, enfim. E dizer que a sucessão era de outra pessoa. Então ele estava trabalhando, de fato, com um dos grupos que ficaram conhecidos como ultra-realistas. Grupos que acreditavam na monarquia absolutista, no direito divino dos reis, no poder do toque das mãos do rei para curar doenças dos seus súditos, e não naquela baderna de parlamento cheio de gente gritando e ninguém se entendendo. É preciso, nesse momento, lembrar que a palavra conservador ganha peso neste momento. Muito. Isso porque a ideia de que um governo absolutista traria de volta o que, na cabeça só de absolutista mesmo, traria de volta o que foi bom. Aqueles tempos que eram bons. Uma glória do passado. E isso era apoiado também por um certo papa, que não vamos entrar no assunto porque a gente vai ficar na França. Mas essa sensação de que alguma coisa estava errada tomava conta da população francesa. E a gente precisa pensar nisso quando vai ler O Conde de Monte Cristo e vai entender a postura do próprio Alexandre Dumas, que vai defender os Orleães. Inclusive se meter na Revolução de 30. Nem chegamos nisso nesse momento. Pois é. O Carlos estava lá indignado, Carlinhos X estava indignado, querendo a volta do absolutismo, não sei o que e tal. E, para piorar, em 1820, o filho dele foi assassinado dentro de um teatro por um bonapartista. Então vê como as coisas parecem que se encaixam para o Carlos. Depois que ele assumiu o trono, o Carlos reconheceu a independência do Haiti, indenizou proprietários de terras pela abolição dos últimos vestígios de feudalismo na França. Você pensa, meu caro ouvinte, século XIX tinha vestígio de feudalismo na França, e não só tinha,
acabou na Revolução e houve indenização com o erário público. O Carlos aumentou o poder da igreja. Isso não é motivo para um determinado presidente dizer que é para agradecer, não é mesmo? Exatamente. Mas tudo bem, não entremos nesse assunto. Ele aumentou o poder da igreja católica dentro da França. Publicou um decreto tipificando os crimes de blasfêmia e sacrilégio com possibilidade de pena de morte. Por isso o interesse do Papa. Exatamente, só que o próprio Carlos X meio deu uma cortada de asa no Papa e falou, ó, tu manda aí em Roma. Na verdade, até o próprio Luís já tinha podado as asinhas do Papa. Vamos estabelecer hierarquia no governo aqui, peraí. Quem manda sou eu e absolutismo, só absolutismo, não absolutismo de Roma. Em 1829, o primeiro-ministro era um sujeito que era monarquista moderado, subiu na carreira como advogado, passou pelo posto de procurador-geral, depois conselheiro de Estado, outras funções públicas, lembram certo outro personagem do nosso livro. Exatamente. Então, ele foi responsável, esse primeiro-ministro, por medidas como o fim da censura contra a imprensa. Como ele era moderado, ele virou alvo de crítica dos extremos políticos da França, e o Carlos X não era também muito fã do trabalho dele justamente pela moderação. Ele queria alguém que fosse ultra-monarquista, ultra-absolutista. Essa era a situação no início de 29, quando Dantes foge do castelo de If. Um governo do Carlos X que desagrada grande parte da população, o país indo para uma revolta, a burguesia, principalmente a baixa burguesia, querendo as tripas do rei, de novo. E pensando em política externa, também desagradando os outros países que já tinham adotado a ideia de república e tudo mais. Então, num contexto geral, nesse início aí, até 1829, todo o movimento de independências da América Latina está acontecendo. Exatamente. O mundo está virando de cabeça para baixo. Aí vem processos de colonização na África estão acontecendo. Vem o rei da França e diz, não, a gente quer voltar para o absolutismo. Exatamente. E é por isso que a gente precisa chamar atenção para a participação do Dumas nessa situação política. Tanto que mais para frente eu digo, um ano e meio para frente, do ponto que está a nossa história aqui, o Carlinhos autoriza a campanha para a conquista da Argélia, ele troca o primeiro-ministro, apesar do primeiro-ministro ter perdido a eleição. Como é que é o nome do primeiro-ministro? Eu desisti, eu não vou falar. Ele fecha a Câmara dos Deputados, volta com a censura à imprensa e enfrenta a grande Revolução de 1830 ou Revolução de Julho, mas aí realmente é assunto para outro momento, para a gente entrar com mais detalhe, enfim. Para quem está lendo isso em 1844... Já sabe que aconteceu. Já sabe que o Dantes sai. Ele foge um pouquinho antes do país mergulhar no caos de novo. E que a efervescência desse caos já estava se aproximando. O caos, ele nunca chega assim, nossa, acordei, ai que caos. O caos, ele vem vindo. Os ventos do caos já vêm anunciando. Então, é importante esse capítulo e é importante a data também por isso. Claro que é importante para a gente entender o personagem, a prisão do personagem. Ele é preso no meio da restauração Bourbon, que foi um período muito difícil para a França. E difícil num grau assim, porque, imagina, quando tudo estava muito, a princípio, tranquilo quando Napoleão é preso. Do nada vem o governo dos 100 dias, sabe? Do nada, novamente, com aqueles ventos que já tinham... É um pouco antes do governo dos 100 dias que o Dantes é preso. Olha o caldo, olha a quantidade de coisa. Então, ele vai retornar ao mundo dos vivos, digamos assim, porque a princípio ele estava morto pro mundo, quando a França estava empolvorosa, quando o mundo estava empolvorosa. Em 1829, há um conclave, o Papa morre, há uma troca de papas. E isso é importante também para o mundo, porque havia essa confusão de absolutismo, o catolicismo tem que ter poder, não tem que ter, é república. Gente, é um caldo que não tem como dar conta num episódio, mas que é importante que a gente entender que estava acontecendo quando esses fatos são narrados aqui em O Conde de Monte Cristo. E assim terminamos a parte 1 do livro, é isso? Exatamente, a parte 1 do livro finalizada, mas temos mais algumas partes e além de algumas partes a gente tem o tomo 2. Ou seja, a jornada só está começando. Portanto, gostaria de agradecer imensamente a todos que estão acompanhando esses episódios de O Conde de Monte Cristo, fazendo as leituras com a gente, aguardando pacientemente a gente publicar os episódios. Não tem sido fácil para a gente gravar,
mas a gente agradece muito quem está acompanhando, quem está pacientemente esperando os episódios saírem. E quem está aproveitando para espalhar a palavra da Rádio Caractere, compartilhando esses episódios com pessoas que você acha que também podem gostar. Então, por favor, não te pedimos dinheiro neste episódio, te pedimos compartilhe essa playlist linda, esses episódios de O Conde de Monte Cristo, com quem gosta de um bom livro. É isso, porque a gente vem fazendo com muito carinho, com muito cuidado. Procurando pelo em ovo, como dizem por aí, mexendo em questões não muito fáceis. E convidamos para ouvir o próximo episódio, que esperamos que seja em breve. Até mais. Para mais informações, acesse caracterebooks.com.br. Pobre, peludo e o cabeludo, praticamente um estudante de humanas do federal, né? Meu Deus. Muita gente de humanas ouvindo a gente. Vai não pode botar, corta aí, edição.